Eu queria começar propondo, ou na verdade relembrando, que o espiritismo ele é uma doutrina que tem uma potência teórica, conceitual e ética incrível para contribuir no desenvolvimento do indivíduo e da sociedade. E eu tenho para mim que na atualidade a gente subutiliza o potencial que o espiritismo tem. É como se a gente tivesse um carro super potente e a gente optasse por viajar na estrada com esse carro só na primeira e na segunda marcha. Se a gente observa para Kardec, para Leon Denis, que são autores clássicos da doutrina espírita, que foram dos primeiros a pesquisar os fenômenos, né, lá no século XIX, a gente vai observar que eles tinham como característica comum a prática de colocar o espiritismo para dialogar com as questões da sociedade de então. Kardec, particularmente, analisava vários fatos e situações que ocorriam à luz do espiritismo. Basta a gente pegar a revista espírita e observar os debates, as matérias, os artigos que Kardec comenda, as atualidades do seu tempo, das quais ele lança o olhar. Se a gente for observar o próprio Livro dos Espíritos, que é a obra fundante do pensamento espírita, a gente vai observar lá na terceira parte da obra que várias questões são dedicadas à atualidade. A gente vai encontrar Kardec debatendo com os espíritos sobre escravidão, na questão 829. A gente vai ver Kardec debater sobre pena de morte com os espíritos na questão 760. A gente vai ver Kardec conversando sobre duelo, uma prática cultural e que inclusive foi legalizado durante muito tempo, né, na Europa, isso na questão 757. A gente vai ver Kardec debatendo com os espíritos sobre direitos da mulher, sobre enriquecimento com base na exploração, sobre fome e má distribuição dos alimentos, sobre liberdade de pensamento, sobre liberdade religiosa, sobre direito do trabalhador nas questões 682, 683 e 684, sobre direito à vida, sobre desigualdades sociais, sobre assistência social. Então, o nosso objetivo, o meu objetivo aqui nesse estudo, é colocar o espiritismo para dialogar com o tema dos direitos humanos, que é uma pauta extremamente atual e necessária do ponto de vista político, social, cultural para o nosso tempo, e estimular o uso do espiritismo enquanto uma lente conceitual e ética para a gente olhar para a sociedade e olhar para o mundo atual. E aí a estrutura do estudo vai ser a seguinte, dividida em 5 partes. A gente vai ver um pouquinho do espiritismo e do cristianismo em números no Brasil e no mundo. Em seguida, a gente vai apresentar qual foi a origem dos direitos humanos. Logo depois, a gente vai tentar, na medida do possível, analisar quais são os direitos humanos e se eles têm alguma relação com o espiritismo. Para, em seguida, a gente fazer um pequeno exercício sobre como será que a gente está pensando em relação aos direitos humanos e daí a gente encaminha para as considerações finais. Então, eu gostaria de trazer aqui de início, eu chamo a atenção para vocês que a fonte dos dados que eu estou apresentando aqui para vocês vai estar sempre que possível aqui no cantinho inferior esquerdo, no canto inferior direito da tela, para que vocês possam saber de onde eu estou tirando aqui o que eu estou colocando na tela. Isso aí é o censo de 2010 com relação à população, com relação à categoria religião, no recorte espacial do estado do Rio de Janeiro. Aliás, da cidade do Rio de Janeiro, salvo engano aqui. A gente vai observar que aproximadamente 3 milhões da população do Rio de Janeiro são compostas por católicos, aproximadamente 1 milhão e 400 mil são compostos por pessoas evangélicas e apenas 372 mil pessoas compõem a categoria espíritas. Então, como a gente pode observar aqui no gráfico, o espírita ele é quantitativamente uma minoria no estado do Rio de Janeiro.
Apesar desse censo ser de 2010, porque o de 2020 ainda não foi realizado, a gente acredita que o panorama provavelmente não mudou tanto em termos estatísticos. E a gente vai agora para São Paulo. E a gente observa a mesma tendência. Os católicos apostólicos romanos, com 6 milhões e 500 mil aproximadamente, compõem a maior parte, né, dos aderentes, né, à religião. Os evangélicos vêm em segundo lugar e, mais uma vez, os espíritas vêm ali como minoria. E aí agora eu avanço para a escala de Brasil. Eu pego uma notícia do G1 de 2020, onde a gente tem o seguinte: 50% dos brasileiros são católicos, 31% evangélicos e 10% não têm religião, diz Datafolha. Pesquisa também aponta que mulheres representam 58% dos evangélicos e são 51% entre os católicos. O levantamento foi feito nos dias 5 e 6 de dezembro do ano passado. Então a gente já tem um dado bem mais recente. E aqui eu já tenho uma observação a fazer. Quando a gente passa do recorte de Estado para o recorte de Brasil, espiritismo já não é mais nem categoria na chamada da reportagem. Quando a gente vai ver a reportagem mesmo no seu texto, a gente vai encontrar lá que os espíritas são 3% dos brasileiros. A gente avança. Agora a gente vai para o recorte de mundo. E aí eu estou pegando os dados aqui do Pew Research Center, um site, está o link aqui, vocês podem conferir lá. E aí esses dados são referentes ao ano de 2015 e vão mostrar para a gente o seguinte, que os cristãos são a maioria em termos de mundo, com 2,3 bilhões. Os muçulmanos estão em segundo lugar, com 1,8 bilhão de pessoas. A gente tem aqui 1,2 bilhões como pessoas não afiliadas a nenhuma religião. A gente tem hinduístas, budistas, religiões, não sei se esse folk aqui a gente pode traduzir como religiões tradicionais, outras religiões e judeus. Percebam que quando a gente vai para o recorte de mundo, o espiritismo já não é mais categoria. Então, quando eu estou falando em escala global, o espiritismo não é significativo do ponto de vista estatístico. Aqui a gente tem um mapa que vai mostrar a religião majoritária por país. Não quer dizer que onde está vermelho só tem cristão, mas quer dizer que é de uma maioria de cristãos. Então, a gente vai mais uma vez identificar que o espiritismo não aparece como categoria para ser projetada no mapa. Porque não é relevante estatisticamente, tem muito pouca gente em termos de mundo. A gente vai para o gráfico seguinte, que vai mostrar para a gente as projeções de crescimento das religiões nos próximos anos. E o que a gente observa é a religião que mais cresce na atualidade é o islamismo, não é nem o cristianismo. E aí eu trago uma matéria do jornal O Globo, de 2017, em que diz assim: islamismo será a maior religião do mundo em 2070, diz o estudo. O islamismo é a única religião que cresce mais rápido do que a população global e será a maior do mundo em 2070. A conclusão é de um levantamento do Instituto Estadunidense Pew Research Center, que analisou a evolução demográfica entre as principais religiões do mundo. Então, conclusão da primeira parte. Estatisticamente, o espiritismo é minoria no Brasil. Estatisticamente, o espiritismo é irrelevante em termos de mundo. Cristianismo é composto por apenas 1/3 do planeta. O islamismo é o grupo que cresce de forma mais acelerada, em termos de religião, e, importante, a moral, a ética e os valores cristãos não são universais e, pelo contrário, estão longe disso. Então, acho que isso aqui serve para a gente baixar um pouco a bola enquanto espírita, né? E ter um pouco mais de humildade ao olhar o debate interreligioso, principalmente em escala de mundo, mas também em escala de Brasil, tá? Nós não somos a última bolacha do pacote e os dados apontam, pelo menos, que não seremos a religião do futuro. Então vai uma pergunta e uma provocação. Já que nenhum grupo religioso está próximo da universalidade,
existe algum conjunto de valores ou de princípios que se aproxime um pouquinho mais dessa universalidade, embora na minha percepção seja impossível atingir essa universalidade, mas tem alguém que se aproxima mais? Tem um código de ética que se aproxima disso? Porque o cristianismo não é. O cristianismo traz contribuições fenomenais para o ser humano. Mas quando eu falo de parábola de Jesus com 2/3 do planeta, eles não sabem do que eu estou falando. E não fazem ideia. E a gente vai para a parte 2, que é a origem dos direitos humanos. Existe alguma diferença de essência entre as pessoas das diferentes fotos que eu estou projetando aqui na tela? Em essência, existe alguma diferença entre alemães aqui acima e franceses abaixo? Em essência, não existe. Existe alguma diferença em essência entre chineses e japoneses? Não existe. Somos todos seres humanos. Existe alguma diferença entre brasileiros e italianos? Também não. E aí eu faço uma pergunta. O que há de comum entre as fotos e as pessoas nos últimos 3 slides? O que há de comum é que esses povos se mataram uns aos outros durante o período que a gente chama de Segunda Guerra Mundial. Que, segundo nos traz aí a fonte do jornal alemão Deutsche Welle, quantas pessoas morreram? Ninguém pode dizer exatamente. A maioria dos historiadores pressupõe hoje que 55 milhões de pessoas tenham morrido na Europa e na Ásia. Mas também há pesquisadores que falam em até 80 milhões de mortes. Vocês têm noção do que é 80 milhões de mortes, gente? O Maracanã lotado é 70 mil pessoas. Dos 26 países envolvidos no conflito, a União Soviética sofreu as maiores perdas, com 26 a 27 milhões de mortos. A Polônia registrou até 6 milhões de mortes, o que corresponde a 17% de sua população na época. 6 milhões de judeus foram assassinados na Europa. Na Ásia, a China sofreu as maiores perdas humanas, com 13,5 milhões de mortos, num espaço de menos de 10 anos. E aí, pegando aqui um pouquinho do Museu do Holocausto, a gente tem que lembrar que, além das mortes e de toda a violência e brutalidade que a Segunda Guerra Mundial causa, a gente vai ver também um dos capítulos mais deploráveis, mais criminosos, mais tristes da história da humanidade, que foi o Holocausto e a perseguição ao povo judeu na Alemanha. Entre 1933 e 1945, a Alemanha nazista construiu mais de 40 mil campos de extermínio e aprisionamento, além de outros centros de carceragem. As construções foram levantadas com distintas finalidades, entre elas a de servirem como campos para trabalho escravo, campos para detenção de pessoas vistas como inimigas do Estado e também como centros de extermínio em massa. Algumas fotos, né? Homens, mulheres, crianças maltratados de todas as formas e mortos de forma bárbara. E como se não bastasse todas essas atrocidades, ainda no mesmo recorte temporal, ainda no mesmo conflito, a gente tem o primeiro uso militar direto em humanos de bombas nucleares. Uma das maiores tragédias da humanidade ocorreu nos dias 6 e 9 de agosto de 1945, segundo a BBC. O número real de mortos não é conhecido, mas acredita-se que cerca de 140 mil da população de 350 mil habitantes de Hiroshima tenham sido mortos na explosão e que pelo menos 74 mil pessoas tenham morrido em Nagasaki. Gente, 74 mil pessoas morrerem de forma instantânea durante uma explosão é muita gente. É um número assustador. Os ataques provocaram um fim abrupto da guerra na Ásia, com o Japão se rendendo aos aliados em 14 de agosto de 1945. Aqui a gente vê algumas imagens que eu peguei da Veja. A devastação que uma bomba nuclear causa. Isso aqui era uma cidade, gente. Era malha urbana, era tudo densamente habitado e povoado. Foi tudo reduzido a cinzas. Aqui mais uma imagem de
Hiroshima, a gente percebe, ó, isso aqui era tudo como esse prédio. Tudo foi carbonizado em termos de segundos. Mais uma foto de Hiroshima completamente destruída. Mais uma imagem do mesmo local. Agora uma imagem de Nagasaki também. A gente percebe aqui a destruição na parte inferior da imagem. O fato é que os horrores e barbáries da Segunda Guerra Mundial e de todo e qualquer conflito violento, eles são decorrentes, gente, em grande parte, da postura de desumanizar o outro, de desumanizar o diferente, da gente não ver o outro como podendo ser um de nós, alguém da nossa família. E é de desumanizarmos o outro que nascem uma série de preconceitos de classe, étnico-racial, de gênero geográfico, que são a fonte para muita violência. Apesar das inúmeras diferenças exteriores de ideias que a gente possa vir a ter, a gente tem que levar em conta que a humanidade nos liga a todos. Todos temos sonhos, amamos, somos amados. Isso liga a gente e nos humaniza, apesar das inúmeras diferenças que a gente tem. O fato é que a Segunda Guerra Mundial ela vai servir como um dos elementos motivadores para a criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi um documento elaborado logo após o fim da Segunda Guerra Mundial por uma comissão, por um conjunto de pessoas, e que foi adotada pela Assembleia Geral da ONU, a Organização das Nações Unidas, instituição que, pelo menos no seu estatuto, se propõe a promover a paz a nível mundial, a colaboração entre os países, e ela foi ratificada em dezembro de 1948. Essa aqui é a composição do comitê que elaborou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então a gente observa que temos uma estadunidense, um francês, um libanês, um chinês, um canadense, um soviético, um chileno, um inglês, um australiano. Aqui eu projetei no mapa a distribuição geográfica da composição do comitê. A gente observa, aqui vai uma crítica minha ao comitê, é um comitê não representativo do ponto de vista geográfico, não tem ninguém da África na composição do comitê, né? Então, isso é uma bola fora, isso é algo, um aspecto negativo. A Organização das Nações Unidas tinha, em 1948, apenas 58 membros. E como é que foi essa votação? 48 votaram a favor e 8 se abstiveram de aprovar a Declaração dos Direitos Humanos. E 2 foram ausentes, mas votos contra não houve nenhum. Aqui o artigo de onde eu tirei esses dados. A gente vai para uma parte dentro da parte 2, que é a questão da influência internacional dessa declaração. Atualmente, existem 193 Estados-membros, esse dado de 2019, na Organização das Nações Unidas. E o fato é que a Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento, se assim a gente pode dizer, fundante, é uma das bases da ONU enquanto instituição, né? Embora essa relevância da declaração dentro da ONU, a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela não vincula juridicamente os Estados, ou seja, os Estados não são obrigados legalmente a cumprir a declaração. Aí eu vou ler aqui um trechinho que diz assim, ó, contudo, neste ponto, importa muito reconhecer que o conteúdo da Declaração Universal dos Direitos Humanos já se encontra em vigor em outros textos, quer de direito internacional dos direitos humanos, bem como instrumentos de direito interno. Celso Mello diz que há consenso em considerar a declaração como instrumento internacional obrigatório. Então, muito embora ele não seja vinculante juridicamente, ele não obrigue, é um documento que influenciou muito a elaboração de leis ao redor do mundo e de tratados internacionais. Então, indiretamente, ele acaba tendo uma influência muito grande, né? A declaração obriga por meio de outros textos em vigor, pois muitas das suas disposições estão codificadas em pactos relativos à matéria. Ela em si não tem autoridade jurídica, embora lhe sobre autoridade moral. A declaração vincula, pois, por via oblíqua, quer dizer, por intermédio de outros textos legais obrigatórios, além de ajudar a formar e consolidar o costume internacional. Há autores que consideram suas disposições princípios gerais do direito.
Esse dado aqui eu tirei de novembro de 2018 no site, na página no YouTube da ONU Brasil. Até então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos era o documento mais traduzido do mundo. Então, segundo essa fonte, não é a Bíblia, né? É a Declaração dos Direitos Humanos, há mais de 500 idiomas. E acho que a partir disso dá para a gente tentar, né, colocar a hipótese de que provavelmente a Declaração dos Direitos Humanos ela atinge uma difusão que, embora não seja universal, talvez nenhuma religião ou filosofia alcance. E, se eu não me engano, eu vi isso pela primeira vez do Mário Sérgio Cortella, ele falando que os direitos humanos eram mais universais que o cristianismo. Eles chegavam, de alguma forma, em mais pessoas do que o cristianismo. E aquilo me chamou a atenção. Eu falei, caramba, acho que é por aí mesmo, né? Então, de alguma forma, a declaração ela consegue impulsionar valores éticos que servem como base, acredito eu, né, fundamental para a gente ter um bem-estar humano mínimo, individual e coletivo. E praticamente todos os países do mundo estão vinculados à ONU e estão de alguma forma, né, sob efeito direto ou indireto dessa declaração. Ainda que a descumpram, né, existe uma pressão política da declaração sobre esses países. Em relação ao Brasil, porque a gente viu a institucionalização dos direitos humanos em escala de mundo. Em escala de Brasil, só em abril de 2017 é instituída a Secretaria de Direitos Humanos, vinculada à presidência da República, que posteriormente se transformou em ministério, que ao longo de diferentes governos, nos últimos anos, foi sofrendo pequenas alterações. Então, do ponto de vista histórico, a institucionalização no Estado brasileiro, né, dos direitos humanos foi muito tardia, né? Ela é de 48 em termos de mundo, então 97. Por quê? Porque a gente teve uma ditadura militar que matou, torturou e calou um monte de gente entre 1964 e 1985. E a conclusão da segunda parte é: a Segunda Guerra Mundial é recheada de atrocidades, de um racismo, de um holocausto com o povo judeu, da bomba nuclear, de muitas mortes. Em parte, isso tudo é fruto da desumanização do diferente. E aí, a partir disso, a Segunda Guerra vai servir como um dos marcos, né, para a necessidade de se estabelecer um pacto mínimo a nível mundial, né? Não é vinculante a declaração, mas inspira juridicamente, inspira do ponto de vista ético estados e povos. Houve uma institucionalização tardia dos direitos humanos no Brasil. Explica-se também, né? O Brasil teve um passado colonial, né, gente? Durante 300 anos, você saía na rua e você via pessoas sendo chicoteadas até a morte. Porque a gente tinha uma estrutura social calcada na escravidão. Todo país que foi ex-colônia escravocrata é profundamente violento. Do ponto de vista cultural e institucional, recomendo a leitura do livro da historiadora e antropóloga brasileira Lilia Schwartz, intitulado Sobre o Autoritarismo do Brasil. E a finalidade da Declaração Universal dos Direitos Humanos é ser um código de ética, de caráter o mais universalizante possível. Ressalta aqui, né? Ter algo universal, eu acho muita pretensão, mas o máximo possível. E uma pergunta e provocação, para a gente passar para a próxima parte. O espiritismo, de alguma forma, quanto doutrina, ele também não busca oferecer um código de ética para o bem-estar social do ser humano? Não é um elemento em comum entre direitos humanos e espiritismo? Essa espécie de um dos objetivos deles? Oferecer um código de ética para o bem-estar? A relação entre espiritismo e direitos humanos, que eu acho que se Kardec tivesse vivo hoje, ele ia ter Instagram, ele ia ter YouTube, ele ia fazer live, né? Ele ia usar rede social e ele ia falar das coisas que acontecem na sociedade. Não nos esqueçamos que Leon Denis escreve um livro chamado O Mundo Invisível e a Guerra, Socialismo e Espiritismo, e que Kardec não se furtava a debater nada. Kardec debatia aquilo que ele avaliasse que dava.
para você encaixar ali de alguma forma com o espiritismo, né? Então a gente vai para a parte 3, que é quais são os direitos humanos e se eles têm relação com o espiritismo. E aí vamos ler alguns artigos, não todos, não dá tempo. O artigo número 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos diz assim: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. E a gente vai lá na questão 803 do Livro dos Espíritos, onde é questionado assim: perante Deus são iguais todos os homens? E os espíritos respondem: sim. Todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol luz para todos, e anunciais assim uma verdade maior e mais geral. E aí Kardec comenta: todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos, aos seus olhos, são iguais. Então, artigo 1 da Declaração dos Direitos Humanos tem uma aderência muito forte, por exemplo, com a questão 803 do Livro dos Espíritos. E também com o item 3 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando diz assim, ó: o homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Esse conceito de raça já caiu, né, gente? É algo específico ao tempo de Kardec. Se ele tivesse vivo hoje, provavelmente ele ia usar outro termo, né? A raça é a humana. Mas a gente vê mais uma vez a aderência entre o artigo 1 da Declaração e aqui o espírito de fraternidade e de igualdade presente na ética espírita, na concepção kardeciana. Artigo 3 da Declaração dos Direitos Humanos. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Vida, liberdade e segurança. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem, segundo a questão 880? Os espíritos vão responder: o de viver. Por isso é que ninguém tem o de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Então aqui a gente está vendo uma ligação entre o artigo 3 da Declaração e uma questão de Livro dos Espíritos. Questão 836. Tem o homem direito de pôr embaraços à liberdade de consciência? Falece-lhe tanto esse direito quanto com referência à liberdade de pensar. Por isso que só a Deus cabe de julgar a consciência. Então aqui a gente já está... Se a gente falou sobre direito à vida, agora a gente está falando sobre liberdade, né? Também um elemento do artigo 3 lá da Declaração. Questão 837. Que é o que resulta dos embaraços que se opõem à liberdade de consciência? Constranger os homens a procederem em desacordo com seu modo de pensar, fazê-los hipócritas. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso, né? Então você poder, desde que você não fira nenhuma lei, obviamente, né? E que você não fira os outros, você tem liberdade para expressar o seu pensamento, né? Aqui o artigo 4º da Declaração dos Direitos Humanos. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Questão 829 do Livro dos Espíritos. Haverá homens que estejam por natureza destinados a ser propriedades de outros homens? É contrária à lei de Deus toda sujeição absoluta de um homem a outro homem. A escravidão é um abuso da força. Desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. Gente, vocês já se pararam para perguntar que quando essa pergunta foi feita, em 1857, ainda existia escravidão no Brasil? Vocês têm noção que a pauta escravidão era um tema fervilhante da sociedade de então? A França, nessa época, tinha várias colônias na África. Era um tema palpitante, gente, da sociedade. O Kardec fugia, não podemos falar, vamos falar só de Deus, de Jesus, de amor. Não vamos falar do que acontece na sociedade. Era isso que ele fazia? Não. Ele ia lá e perguntava para os espíritos, aí, o que vocês acham desse negócio de escravidão? Vocês acham que isso é certo?
né? Artigo 5º da Declaração dos Direitos Humanos. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 12. A rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo jamais se escusava, não repelia aquele que o buscava, fosse quem fosse. Socorria a mulher adúltera como criminoso. Nunca temeu que a sua reputação sofresse por isso. Quando tomareis por modelo de todas as vossas ações? Se na terra a caridade reinasse, o mal não imperaria nela, fugiria envergonhado, ocultar-se-ia. Então o Espiritismo se coloca também contra qualquer tipo de tortura. Jesus, não foi a mulher adúltera que ele defendeu contra uma execução pública, contra uma violência pública? E tem espírita que é a favor disso, ou que apoia quem é a favor disso. Artigo 14 da Declaração dos Direitos Humanos. Todo ser humano vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Este direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Então, todo ser humano que corre risco de vida, que é vítima de perseguição no seu país, ele tem o direito de buscar proteção em outro país. A não ser que ele seja, né, procurado pela justiça. Aí ele precisa responder à lei, né? Mas se não for, ele tem o direito de buscar asilo. 886, questão do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Benevolência para com o brasileiro? Para com fulano? Para com ciclano? Só para quem pensa de uma maneira? Só para quem pensa de outra? Não, para com todos. Indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Todos merecem acolhimento, todos os que sofrem. Não só acolhimento moral, acolhimento social também. Segundo o Evangelho de Mateus, nos recordemos que na tradição teológica Jesus teria sido um refugiado, gente. Né? Artigo 18 da Declaração dos Direitos Humanos. Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto, pela observância em público ou em particular. E aí, o que é o Espiritismo? Capítulo 1, terceiro diálogo, Kardec diz assim: aquele que diz, eu creio na autoridade da igreja e não me afasto dos seus ensinos, sem nada buscar além dos seus limites, o Espiritismo responde que não se impõe a pessoa alguma e que não vem forçar nenhuma convicção. A liberdade de consciência é consequência da liberdade de pensar, que é um dos atributos do homem. E o Espiritismo, se não a respeitasse, estaria em contradição com os seus princípios de liberdade e tolerância. A seus olhos, toda crença, quando sincera e não permita ao homem fazer mal ao próximo, é respeitável, mesmo que seja errônea. Cara, o que o Kardec está escrevendo aqui, na década de 50, 60 do século XIX, é revolucionário para aquela época. Vocês sabiam que, quando Kardec escreveu os livros espíritas, a França vivia sob a ditadura de Napoleão III? Kardec escreveu os livros espíritas sob uma ditadura, sob um governo autoritário. O espiritismo, na sua raiz kardeciana e denisiana, é extremamente progressista em várias das suas pautas. Porque lá no século XIX, Kardec coloca um capítulo de divórcio, gente, no Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês têm noção do barulho, de quanto peito e coragem você tinha que ter para fazer isso naquela época? Você falar de liberdade de pensamento, que a pessoa podia ter, é fora da caridade na salvação, isso é revolucionário, gente. No século XIX, os caras fizeram isso. Capítulo 17, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos. Repetindo o trecho aqui, né? Sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus.
respeita nos outros todas as suas convicções sinceras e não lança anátema aos que como ele não pensam. Artigo 24 da Declaração. Todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e a férias remuneradas e periódicas. Direito do trabalhador. Questão 682 do Livro dos Espíritos. Sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Gente, Kardec está falando de direito do trabalhador com os espíritos. E eles respondem, sem dúvida. O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade e inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. A gente está vivendo, no século XIX, revolução industrial, exploração extrema dos trabalhadores e trabalhadoras, trabalho infantil, mais de 12 horas de trabalho diário. Kardec mete essa pergunta no Livro dos Espíritos, gente. Que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo a seus inferiores excessivo trabalho? Isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe a seus inferiores, porquanto assim fazendo transgride a lei de Deus. Em época de precarização do trabalho, de uberização das relações de trabalho, Kardec já estava falando disso, gente. Artigo 25 da Declaração dos Direitos Humanos. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe e à sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle. Ou seja, ninguém deve passar fome. Ninguém. E aí vem item 15 do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo que se faça contra o próximo, mesmo é que fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Só que caridade não é só dar um prato de sopa a quem tem fome. Caridade é atuar socialmente, politicamente, pela construção de uma sociedade onde não exista fome, miséria, desemprego, violência. Parte 3, conclusão. Os valores que embasam os direitos humanos são muito semelhantes aos valores que embasam o espiritismo. Logo, ser espírita e ser contra os direitos humanos é contraditório e incoerente. O Espiritismo propôs valores muito similares aos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas aproximadamente 100 anos antes. E aí a gente vai para a parte 4, bem rápida essa, que é sobre como a gente está pensando em relação aos direitos humanos. Se você acha que, independentemente de origem étnico-racial, de classe social, de gênero, cultura, nacionalidade, todos os seres humanos têm igualdade de direitos e merecem tratamento digno, você acha que sim? Se sim, você é a favor dos direitos humanos. Artigo 1 e 2. Você é contra qualquer tipo de escravidão ou servidão, porque hoje ainda ocorre muito trabalho análogo à escravidão, que nos últimos governos, por meio de diversas medidas, a fiscalização foi diminuída, ainda existe muita gente que é sequestrada e fica trabalhando no interior, né? Você é contra isso? Então você é a favor dos direitos humanos. Ser contra a escravidão e a servidão. Você é contra qualquer tipo de tortura? Não nos esqueçamos que um indivíduo chamado Jesus foi torturado até a morte. Se você é contra qualquer tipo de tortura, você é a favor dos direitos humanos. Você acha que todos têm direito a tratamento justo e imparcial perante a justiça e que ninguém seja condenado sem culpabilidade? Aí eu lembro mais uma vez o exemplo de Jesus, né? Que foi um inocente condenado. Ou aqui da reportagem do jornal que eu tirei o print, homem passa 7 anos preso injustamente. Se você acha que todo mundo tem que ter um tratamento igual e justo, você é a favor dos direitos humanos. Não estou dizendo que quem é culpado não tem que pagar. Quem é culpado tem que pagar. Mas sob o devido processo legal, com seu direito de defesa. Né?
Você acha que todo ser humano tem o direito de seguir a religião que quiser e ter liberdade de pensamento? Se sim, você é a favor dos direitos humanos. Você acha que todo ser humano tem direito a ter um trabalho com condições justas e com remuneração satisfatória para uma vida digna? Se sim, parabéns, você é a favor dos direitos humanos. Você acha que nenhuma criança deve passar fome? Você é a favor dos direitos humanos. A mesma coisa se você acha que nenhuma criança deve estar fora da escola, nenhuma criança deve viver na pobreza, que nenhuma criança deve morrer por doenças evitáveis. Porque hoje, com tanta coisa para a gente discutir, a gente está discutindo se tem que vacinar a criança, gente. Espíritas, no século XXI, né? Cristãos. Antes de criticarmos algo, temos que procurar conhecer honestamente e verdadeiramente o que queremos avaliar para não entrarmos em contradição ou não sermos preconceituosos. Porque os direitos humanos, acho que é uma das coisas na atualidade assim mais mal compreendidas que existem, né? Fala de direitos humanos, a pessoa, dependendo de como ela pensa, ela já acha que você é uma pessoa errada, enfim. E as considerações finais? Algumas críticas, tá, gente, a declaração. A gente não pode encarar também a Declaração dos Direitos Humanos de forma dogmática ou acrítica, como a gente não pode encarar nada, né, dessa forma. É um documento eminentemente ocidental, tá? Existe uma questão da representatividade, a declaração ela deveria ser mais representativa, ela não é tão representativa do ponto de vista geográfico, né, de diferentes espaços e países. E não nos esqueçamos, né, que após a declaração ser promulgada em 1948, muitos países europeus ainda tinham colônias na África, por exemplo, né? Assim, embora a declaração seja um documento, assim, considero ela um avanço muito grande em termos políticos, institucionais, sociais, existe uma hipocrisia muito grande também dos estados, né, e dos poderosos em relação a ela. Os mesmos países que aprovaram ela, né, tinham colônias em outro continente. Devemos esclarecer que, nesse sentido, a declaração foi uma tentativa de colocar um conjunto de normas universais, mas que pensados a partir da Europa Ocidental para o mundo, deixando marginado muitas perspectivas e formas complexas de organização e convivência nos diversos lugares do planeta. Bobbio chama a atenção ao enfatizar na sua análise o fato e a consciência do surgimento desta declaração. Para o autor, estes escritos representam um fato novo na história, na medida em que foi a primeira vez em que se consolidou no mundo um sistema de princípios fundamentais de conduta humana livre e expressamente aceito pelos governos e pela maioria dos homens. Com essa declaração, um sistema de valores e princípios é pela primeira vez na história, finalmente, que o texto está um pouco empolgado, né? Universal, não é universal, mas atingiu algo que acho que outras coisas ainda não atingiram, na medida em que o consenso sobre a validade deste sistema e sua capacidade para regular os destinos da comunidade futura de todos os homens foi explicitamente declarado. Direitos humanos não pertencem a um partido político, mas à humanidade. São uma conquista civilizatória no caminho de uma sociedade mais livre, justa, humana, fraterna e pacífica. A declaração é invocada em todo o mundo pelo reconhecimento da sua incontestável autoridade moral, além de ser pioneira no que se refere à instituição do catálogo de direitos universais, de ser representativa da condição humana, de ser quem sabe, a única possível neste mundo tão complexo, tão cheio de contrastes e de relativismos. É a primeira a elevar a dignidade da pessoa humana ao ápice, a sobrepor-se, porque declara direitos essencialíssimos ao ser humano de maneira simples e integral. Especialistas e políticos, em sua maioria, indicam que aliar direitos humanos e educação é a melhor saída para um mundo mais justo e sem desigualdade. E olha, na nota da questão 685 do Livro dos Espíritos, o Kardec também aponta a educação, né, pautada no altruísmo, no respeito, na não violência, como um dos caminhos para a gente construir um mundo melhor. Dever de casa, já estou encerrando. Baixem a Declaração Universal dos Direitos Humanos e leiam os seus 30 artigos. É rápido. Identifiquem situações que vocês já viram ou vivenciaram onde os direitos humanos foram violados. E analisem se algum artigo da declaração vai contra algum princípio ético do espiritismo. E não esqueçam,
A gente precisa ler e se informar em fontes diversas. Ler somente livros espíritas é a melhor maneira de não entender bem o espiritismo. Dona Ivone Pereira, no livro Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, que reúne várias de suas entrevistas, ela diz que os seus guias espirituais lhe recomendavam: não leia só livros espíritas. Leia livros de outros gêneros, de outros estilos, porque isso vai favorecer até a sua própria compreensão do espiritismo. Uma instituição onde todos pensam exatamente igual corre um sério risco de estar fadado ao fracasso. A diversidade, o choque de ideias com respeito é extremamente necessário para a gente ir além. E a gente não precisa concordar com tudo, mas a gente precisa conhecer antes de julgar. E não se esqueçam, humildade é fundamental para nos desenvolvermos. Lição de Kardec, Revista Espírita de 58. Antes de mais, buscamos a luz, venha de onde vier. E se externamos a nossa maneira de ver, trata-se apenas da nossa maneira de ver, e não de uma opinião pessoal que pretendamos impor aos outros. Entregamos-la à discussão, estando prontos para ela renunciar se demonstrarem que elaboramos em erro. Olha a humildade de Kardec. Cara, se tua ideia for melhor que a minha, eu vou com a tua ideia. Espiritismo e sociedade, eles têm que se relacionar. E não vou desejar só muita paz. Vou desejar muita justiça social e, consequentemente, muita paz. Porque não existe paz sem justiça. Não vai ter paz no mundo enquanto tiver gente com fome. Não vai ter paz no mundo enquanto tiver gente sendo violentada, das mais diversas formas. Então, para ter paz, tem que ter justiça. Então, eu encerro desejando muita justiça social e, a partir disso, muita paz para todos e para todas.